A guerra entre os Estados Unidos e a China chegou à inteligência artificial. Há menos de 7 dias, a China lançou o DeepSeek, um LLM que foi liberada gratuitamente para o mundo todo. E sabe o que aconteceu? 7 dias foram suficientes para ela virar o mercado de IA de cabeça para baixo. O DeepSeek não só se tornou o app de IA mais baixado da Apple Store americana, mas também mostrou em testes comparativos que a sua eficiência em alguns casos supera tanto o ChatGPT ou o One Pro, que custa $200 por mês, quanto outras IAs como o Claude, o Grok e o Llama. Enquanto o Google e a OpenAI levaram anos e bilhões de dólares para construir os mais recentes modelos de linguagem, um laboratório de pesquisa na China desenvolveu um modelo competitivo em 2 meses, usando GPUs menos potentes e com um custo inferior a $6 milhões. Não bilhões, milhões. A reação dos mercados americanos foi imediata e agressiva. As ações da Nvidia caíram 10% em um único dia, porque os investidores pensam, se um modelo como o DeepSeek pode surgir do nada com um desempenho competitivo, custo mínimo e sem dependência de tecnologias americanas, isso mostra que a barreira de entrada está muito reduzida para o desenvolvimento de IA. E isso certamente desafia a hegemonia dos líderes atuais, a OpenAI, o Google, a Anthropic, a Meta. E para você entender por que isso é tão impactante, a IA acabou se tornando a nova bomba atômica. Assim como alguns países pensam 2 vezes antes de entrar em conflito com algum país que tem armas nucleares, no futuro, ninguém vai querer mexer com um país que detém a tecnologia avançada em IA. Agora, tem alguns que vivem no mundo da Disney e olham tudo com inocência. Ah, não, foi coincidência que a China lançou uma IA horas depois do Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. Não. A China claramente esperou para revelar o desenvolvimento impressionante dessa IA na manhã da posse do Donald Trump, enviando um sinal forte para o novo governo dos Estados Unidos, porque durante o governo do Biden, os Estados Unidos impuseram sanções tecnológicas sem precedentes para a China, na esperança de conter o crescimento do país, impedindo que eles comprassem semicondutores e chips. No entanto, no exato momento em que o Trump assumiu o poder, a China lançou a sua nova plataforma de IA para enviar uma mensagem clara: nós não apenas sobrevivemos às sanções da sua administração anterior, como nós prosperamos. Por muitos anos, a China importou centenas de bilhões de dólares em chips americanos, mas quando os Estados Unidos cortou esse fornecimento, a China redirecionou esses recursos para empresas do próprio país, que agora estão mais lucrativas e capazes de investir em pesquisa e desenvolvimento. Mas em resposta a isso, como o Lourão não gosta de ficar quieto, ele anunciou um investimento de $500 bilhões no projeto Stargate nos próximos 4 anos, em parceria com a OpenAI, a Oracle e o SoftBank. Inclusive, já tem uma base gigantesca sendo construída no Texas para processar esses dados e tornar a IA cada vez mais avançada. Mas o fato é, com uma única ferramenta, a China mudou a visão de todos que achavam que os Estados Unidos detinham a hegemonia da IA. Porque pensa bem, o ChatGPT americano, Llama americano, Grok do Twitter americano. E agora surge uma IA que em alguns testes supera todas elas e em outros é equivalente, mas com um diferencial crucial. É 96% mais barato para usar a API e ainda é open source, ou seja, você mesmo pode rodar no seu computador. O mais impressionante, quase metade dos principais pesquisadores de IA do mundo nasceram ou aprenderam isso na China, o que significa que se os Estados Unidos quiserem influenciar o futuro da IA, provavelmente eles terão que fazer alguma colaboração com a China. Mas será que o DeepSeek é tão bom assim? À primeira vista, pelos testes, parece realmente impressionante. Inclusive, ele tem aquela simulação de cadeia de pensamento que traz respostas mais claras e evita que a IA tenha alucinações. No geral, a ferramenta traz muitas funções. Falar de qualidade é um pouco demais, tendo em vista que é de graça. Então, as pessoas, quando é de graça, se for um pouquinho melhor do que tem outras coisas, ou até pior do que o que é pago, as pessoas já utilizam. Então, nesse sentido, é muito boa. A gente consegue utilizar para diversas funções, principalmente fazer pesquisas na internet, ler documentos, fazer melhoria de textos, várias funções que o ChatGPT tem. Só que nós não conseguimos treinar agentes de IA, nós não conseguimos customizar instruções, então ela funciona bem, tem boas funções, ainda não gera imagem, então não dá para comparar 100% com o ChatGPT.
Mas entender essa origem dela, para mim, é um fato relevante. Porque é nítido que a China criou o DeepSeek com a promessa de ser um concorrente à altura da OpenAI, do ChatGPT e todas as LMs americanas. Mas esse concorrente está um pouco parecido demais, você não acha? Porque se você reparar, a interface, os estilos, a resposta, os botões, está tudo organizado praticamente da mesma forma do ChatGPT. E mesmo o DeepSeek sendo open source, código aberto, as partes mais importantes dos códigos estão fechadas. Por exemplo, tenta fazer uma pergunta sobre temas sensíveis ao governo chinês. Ele simplesmente não responde. Isso já mostra que as diretrizes deles são um pouco mexidas. Acontece que há muito tempo todo mundo sabe qual é o estilo chinês de competir. Por exemplo, você já reparou que a China raras vezes aparece com algo realmente novo e original? O que eles ficaram profissionais em fazer é pegar coisas que já existem e melhorar e baratear essas coisas. Como o mercado da China é fechado e lá tem 1 bilhão de habitantes, é como se lá fosse um coliseu romano. É normal entre eles mesmos rolar espionagem, cópias e até roubo de tecnologias. Segundo a matéria da Reuters de 2010, ex-funcionários do Google que ficava na China migraram para o Baidu, levando práticas e até partes do código. Quando o Baidu foi lançado, a semelhança do layout e as funcionalidades eram gritantes. Parecia que você estava literalmente acessando o Google com outra logo. A Apple, por exemplo, abriu processos na China por violação de design em 2014 e 2016. Houve casos de patentes de telas, conectores copiados. No fim das contas, eles acabaram entrando em acordo, mas ficou no histórico. Realmente copiaram. E a mesma prática agora, só que na versão 2025 Pro Max, com o ChatGPT e o DeepSeek. Se a tecnologia fosse um trabalho de escola, a China seria aquele aluno que copia do colega, entrega primeiro e ainda faz propaganda de que ele que criou. E o pior, às vezes a nota no mercado interno é muito alta porque afinal não tem nenhuma concorrência. Mas eu sei que nada disso que eu falei tem a mínima relevância porque as pessoas amam os serviços gratuitos. Mas esquecem que se o produto não é pago, muitas vezes o produto é você. E de acordo com o relatório de privacidade internacional de 2022, a coleta de dados em serviços gratuitos bateu recorde na Ásia. Cada consulta, mensagem ou arquivo enviado pode ser armazenado. E aí o que eles fazem é, eles reciclam tudo isso para treinar IA e raramente você recebe um aviso sobre isso. Mas tudo bem, afinal, quem é que se importa com privacidade hoje em dia, né? Na verdade, todos nós deveríamos se preocupar com isso. Só que o que acontece é que a gente está num reality show 24 horas. E se você está aqui nesse momento assistindo esse vídeo, os seus dados estão sendo salvos. O tempo que você assistiu, se você clicou no like, se você se inscreveu no canal, se você deixou um comentário, tudo isso vai ajudar os meus outros vídeos chegarem a você. Então, já que a gente já está dentro dessa Matrix, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta alguma coisa para o meu próximo vídeo aparecer para você também e o YouTube recomendar para as outras pessoas. Mas é claro que nem tudo na tecnologia chinesa se baseia apenas na cópia e censura. Seria injusto eu ignorar as conquistas reais que o país alcançou nas últimas décadas. Por exemplo, Huawei e o ZTE investiram pesado na pesquisa e desenvolvimento de redes de 5ª e 6ª geração. Em 2021, a China detinha mais de 38% das patentes globais do 5G. Os caras dominaram esse mercado. Em 2016, a China lançou o primeiro satélite de comunicação quântica do mundo, o Missius. Esse avanço foi reconhecido por todo mundo como um grande passo na corrida mundial pela computação quântica. A rede ferroviária chinesa de trens bala é a maior do mundo e mesmo tendo começado inspirado em tecnologias japonesas e europeias, hoje eles lideram em termos de extensão, eficiência e custo de implementação. E tudo isso não é por acaso. A China investe mais de 2,4 bilhões do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento, números que cresceram 10 vezes desde 2000. Esse aporte gigantesco de capital ajuda a criar um ecossistema favorável ao surgimento de novas ideias. Enfim, eu não estou aqui para dizer quem está certo e está errado e também não vou parar de usar o DeepSeek, porque afinal nós já estamos dentro da Matrix, vivendo no reality show, então não tem mais volta. Agora é aproveitar o que eles têm de melhor para nos oferecer e eu quero mesmo é que eles comecem a competir. Daqui a pouco os Estados Unidos lançam outra inteligência artificial superior a essa, de graça para a gente, só para pegar os nossos dados, porque para eles valem mais os nossos dados do que 10 dólares, 20 dólares. Ok, é só você não compartilhar coisas sensíveis nisso aí e utilizar de forma consciente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like para receber os próximos.